Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma boa opção, desta vez na ponta direita. Quero começar falando sobre o Wellington Silva, jogador de 30 anos de idade que ficou livre no mercado após a sua passagem no futebol japonês no Gamba Osaka. Ele que defendeu a equipe da Ásia de 2021 até agora, no finalzinho da última temporada, está 100% livre no mercado para fechar com um novo clube, principalmente aqui no futebol brasileiro. Houve várias notícias, a respeito da sua provável negociação com o Cruzeiro, que o Ronaldo Fenômeno já estaria tendo os últimos detalhes a respeito dessa história. Entretanto, uma confirmação de um cara muito importante, o Samuel Venâncio do Cruzeiro, garantiu que esse nome foi sim estudado, mas consultado apenas para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado para a equipe mineira. Então, o Wellington Silva no Cruzeiro em 2023, essa possibilidade não existe. E aí sim, o Goiás buscando uma solução pelas beiradas, eu diria que assim, o Vinícius e o Diego Gonçalves são até jogadores interessantes, mas não tem uma característica de explosão. Não são jogadores que, por exemplo, você colocar eles com a marcação, se tiver ele sozinho, com um zagueiro, e eles tiverem que correr do meio de campo até chegar no gol, possivelmente eles não vão conseguir. Não que eles sejam ruins, mas a característica não é essa. Eles são jogadores que têm sim boas finalizações, bons passes e dribles, mas arrancada, velocidade, puxar contra-ataque, como por exemplo o Apodi faz, mesmo com 36 anos, se eu não estiver enganado, o Apodi consegue ter essa explosão absurda. A característica é diferente e o Guto Ferreira gosta sim desse tipo de jogador. Eu diria até mais, precisa, para executar bem feito esse seu planejamento, essa sua tática durante principalmente jogos importantes de Copa do Brasil, Série A e Copa Sul-Americana, um jogador de maior velocidade. E o Wellington Silva está 100% livre no mercado. Possivelmente lá no futebol japonês ele ganhava no mínimo aí uns 150 mil reais mensais tranquilamente, livre de impostos. Eu acho que pode até ser mais tranquilo, porque é um jogador valorizado dentro do mundo da bola. Mas não descartaria uma redução salarial para ele retornar aqui no futebol brasileiro. Algumas outras informações, não teve nenhum tipo de proposta oficial de alguma equipe importante, de Série A do Campeonato Brasileiro aqui nesta atual temporada. Então um jogador meio que escanteado no mercado da bola. Acho que pode sim ser uma boa alternativa, pode fazer as duas funções, como ponta direita, também ponta esquerda. Vai lembrar que o Vinícius e o Diego Gonçalves, os dois são destros e preferem jogar mais pelo lado esquerdo, vem revezando até aqui nas suas posições, neste Campeonato Brasileiro. O Wellington Silva que também é destro, mas pode fazer essas duas funções, principalmente na ponta direita. No ano passado, em 2022, lá no futebol japonês, conviveu com alguns pequenos problemas de lesões, mas até terminou a temporada jogando normalmente. Foram 17 partidas no total, 2 gols marcados e outra assistência. Em 2021, sua primeira temporada no Japão, 29 atuações com 3 bolas na rede e outros 4 passes para os seus companheiros. Aqui no Brasil até terminou bem a sua trajetória. Em 2020 lá no Fluminense ele marcou 6 gols e deu também outros 3 passes. Somou outras boas atuações, por exemplo, no próprio Fluminense em 2017 com 8 bolas na rede em 43 jogos. De fato, quando surgiu, tinha aquela grande expectativa dele, lá no ano de 2010 ainda, no elenco principal do Fluminense. Foi negociado inclusive com o Arsenal da Inglaterra no ano seguinte, mas não teve espaço no elenco londrino. No ano de 2010 ele foi repassado ao Levante da Espanha, também num time chamado Alcoyano, o Ponferradina, não conhecia essa equipe, lá no futebol espanhol também, no Real Múrcia e no Almeria no ano de 2015, a sua última passagem no futebol espanhol, sempre marcando ali 3 gols, 4 gols, 3 gols, 2 assistências, enfim, não conseguiu explodir dentro do futebol espanhol. Na Inglaterra passou também rapidamente no Bolton Wanderers da segunda divisão, com 25 atuações, 2 gols marcados e outros 2 passes. Jogador que de fato não marca muitos gols, mas tem uma velocidade interessante, bons dribles curtos, arrancadas, tem uma idade interessante ainda, apenas 30 anos, não chega a ser um medalhão no mercado da bola e vem de uma liga também competitiva, que é no caso do futebol japonês. Quero saber a sua opinião sobre essa boa alternativa sim. Outro nome lá do Japão que o Goiás especulou foi o Marco Júnior, aquele ponta esquerda, segundo atacante, vinha fazendo essa função mais centralizada lá no Japão. As conversas acabaram não evoluindo. Acho que o Wellington Silva poderia sim ser uma boa solução.